Eu tenho certeza que você já passou por algum lugar, indo para o seu trabalho, indo passear com sua família, e diante de uma igreja você viu um cartaz falando grande culto de avivamento, grande campanha de avivamento, e eu tenho certeza que você já se perguntou, o que é isso, avivamento? Bom, de forma resumida, avivamento para nós é uma busca de uma nova aliança com Deus, trazer de volta, olha só, trazer de volta à vida aquilo que estava morto. E contextualizando, avivamento, na Bíblia Sagrada, aconteceu diante de muitas quedas ao qual o povo do Senhor, o povo de Israel, vivenciou, perdendo ali, então, por causa dos seus pecados, uma comunhão com Deus, e por causa não só do pecado, porque todos nós pecamos, né? Todos nós pecamos, mas a questão é que o povo ele pecou e permaneceu no pecado e viveu praticando o pecado, deixando a comunhão com Deus. Então isso trouxe, por muitas vezes, a ira de Deus para o povo. E nisso Deus ele permitia assim que o povo fosse escravizado por outras nações. Assim aconteceu com o povo do Egito, assim aconteceu quando o povo de Israel foi cativo na Babilônia, foi cativo pelos filisteus e pelo reino persa. Então, foram muitos anos de cativeiro, mas justamente para o povo entender aquilo que eles estavam errando. Normalmente, a gente tem uma certa dificuldade de entender porque um Deus tão poderoso, um Deus que é bom, como diz a palavra, permite tais adversidades assim para com o seu próprio povo que ele levantou, o próprio povo que ele elegeu. Mas eu sou um pai, eu tenho certeza que muitos dos que estão assistindo esse vídeo também é um pai de família, uma mãe de família. Eu tenho certeza que a melhor forma de você fazer o seu filho aprender a lição de algo que você já tem instruído ele muitas e muitas vezes é deixar ele aprender com os próprios erros. Às vezes a gente instrui, fala, chama atenção e às vezes a gente abre mão para que não tropeçar, não cair e às vezes não se machucar, ele venha entender que aquela atitude, aquele caminho que ele está seguindo não é a melhor escolha para a sua vida. Nós estamos sendo mal? Não. Nós estamos apenas dando a oportunidade deles aprenderem. Às vezes da pior forma, mas também isso se chama uma atitude de amor da nossa parte. E olhando para a Bíblia Sagrada, eu quero ler com vocês aqui alguns versículos do livro de Neemias, que retrata aqui o início de um grande avivamento, a restauração do contato de Deus para com o povo, após um verdadeiro é, um verdadeiro avivamento, né? Neemias mesmo, aqui ó, no capítulo de número 1, se você puder acompanhar na sua casa, no capítulo 1, versículo de número 3, olha só que fala, versículo de número 2. E veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. E eles me disseram, os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província, se encontram em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Neemias, quando ouviu essas palavras, se assentou e chorou. Lamentou por alguns dias e esteve jejuando e orando perante o Deus de Israel. Versículo 5. Então eu disse, palavras de Neemias buscando a presença do Senhor em oração. Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus
mandamentos. Então, vamos parar por aqui. Pelo clamor de Neemias, nós entendemos aqui que Deus é um Deus que devemos temer. Também, nós vemos aqui que Neemias ele fala que Deus é um Deus que guarda uma aliança. Ou seja, a aliança que Deus fez para com o povo estava mantida. Porém, o próprio povo corrompeu essa aliança. Não foi Deus que corrompeu a aliança. Foi o próprio povo que corrompeu essa aliança por causa dos teus pecados. Mas Deus ele guarda consigo a aliança. Ele fala aqui. E a benignidade para com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. No versículo 6, ele fala assim, ó, esteja atento aos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração de teu servo, que hoje faço perante a ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos. Faço confissão pelos pecados dos teus filhos de Israel, que temos cometido contra ti, também eu e a casa de meu pai que pecamos. Aí fala aqui, ó, no versículo de número 7, tenho procedido perversamente contra ti, e não temos obedecido os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes ao teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo, se fortes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se tu voltardes para mim, e obedecerdes os meus mandamentos, e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade dos céus, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que acolhi para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgatastes com o teu grande poder e com tua poderosa mão. Versículo de número 11. Ah, Senhor, esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito ao teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Eu era o copeiro do rei. Mas vamos lá. Neemias, aqui no capítulo 1, versículo de número 3, fala que ele, sabendo da situação que o povo estava passando, aqueles que voltaram do exílio, ele se enlutou, ele sentiu tristeza. O versículo número 3 fala aqui, ó, ele chorou, lamentou por alguns dias e jejuou perante o Senhor. Mas aqui no versículo 7 em diante, ele fala que ele e o povo, ele se coloca também como uma pessoa que pecou perante o Senhor e fala, o teu povo pecou, nós agimos de forma perversa. Então, o próprio Neemias entendeu que tudo aquilo que eles passaram, toda essa vergonha, toda essa destruição, toda essa situação, todas as mortes que houveram, foi de fato fruto da desobediência do próprio povo do Senhor. Porém, Neemias ele foi tomado de um grande temor, mas olhou para o povo como servo do Senhor. Encorajado pelo Senhor Deus também, ele teve coragem de sair a buscar algo novo com Deus. No capítulo 3 fala que foi buscar ele reconstruir Jerusalém, a começar pelos muros. No capítulo de número 4 fala que ele teve oposições que vieram atrapalhar a eles, até tentando contra a própria vida dele,
mas ele continuou firme no propósito, juntamente com muitos outros que lhe foram tomando para si para reconstruir Jerusalém. Mas há algo muito importante ao qual eu devo destacar aqui, para não ficar muito extenso o vídeo. Fala que o povo, fazendo-se notório ali a leitura da lei, menção da palavra de Deus, ao qual trouxe à memória os mandamentos, as leis, as ordenanças do Senhor, o povo se arrepende dos seus pecados, se arrepende dos seus caminhos. Não só se arrependeram, mas também largaram tudo aquilo que aprisionava eles à desobediência. Daí nós já podemos tirar uma base sólida para entendermos o que de fato é um verdadeiro avivamento. Sim, de fato, a igreja de hoje precisa viver um grande avivamento em suas vidas. Eu tenho certeza que você já tem percebido e visto várias notícias de grandes escândalos que têm ocorrido no âmbito religioso da igreja, vários líderes, várias pessoas que deveriam de ser exemplo, hoje não são, mas aqui, isso sempre houve, sempre aconteceu. Assim como também sempre houve momentos em que o povo se desviou do caminho do Senhor. Mas houve também grandes momentos em que o povo, à luz da palavra e tocados pelo Espírito Santo do Senhor, entenderam que os caminhos ao qual estavam sendo tomados eram caminhos de morte, eram caminhos de destruição. E à luz da palavra, eles reconheceram os seus erros. Teve seus corações convertidos, tiveram a sua mente iluminada e arrependidos de tudo aquilo que estavam fazendo, não cometendo mais os seus pecados, viveram um grande avivamento em suas vidas. Então, o avivamento, ele tem os seus aspectos. O avivamento, ele precede de dores, porque tenho certeza que se uma pessoa ela está buscando o avivamento, é porque ela entende que o ambiente, que o que está acontecendo não deveria estar acontecendo. Algo foi perdido ali, a comunhão com Deus foi perdida. Algo que o Senhor Deus nos orientou a fazer foi deixado para trás. Alguma promessa que o Senhor Deus nos deu e obtivemos ela pela graça de Deus. Em algum momento nós largamos esta graça, largamos essa promessa e começamos a andar em caminhos que levam à destruição. Então, um dos aspectos de um verdadeiro avivamento é trazer a vida, é voltar de novo ao Senhor, voltar à obediência, voltar a buscar ao Senhor em oração, assim como fez próprio Neemias, como exemplo, reconhecendo ali também as suas falhas, os seus pecados, reconhecendo ali as suas misérias, as suas limitações, olhando para a palavra e entendendo quais caminhos devem ser tomados a partir dali. Um arrependimento genuíno. E se desvinculando de todo o pecado, de tudo aquilo que te aprisiona ao pecado. E assim, por fim, desfrutando
desfrutando ali da misericórdia de Deus e recebendo ali o perdão do Senhor, voltar a sentir a presença do Senhor, reconciliados com Deus, vivendo ali novamente um novo tempo de abundância debaixo das mãos do Senhor. É isso que o Senhor Deus ele quer para a igreja nos últimos dias. Em Atos, no seu capítulo de número 1, no versículo de número 8, fala de algo que é necessário para hoje, a gente entender que é necessário também. Jesus Cristo ele disse ali, mas recebereis, olha bem, mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aqui dali foi uma promessa de Deus, foi uma promessa de Cristo Jesus para a tua igreja. E isso se cumpriu depois. Mas para você entender melhor sobre a questão deste versículo a falar de avivamento, o povo que recebeu essa promessa lá em Atos capítulo de número 2, o povo estava vivendo algo inédito. Em Atos capítulo 2, se você quiser abrir, comigo aqui, fala de algo muito interessante que a igreja de hoje, pouquíssimas igrejas, pouquíssimas denominações, grupos, vivem isso de uma maneira plena. Ao ponto de viver o extraordinário de Deus nas suas vidas. Capítulo 1 de Atos, no seu versículo de número 8, eu já fiz menção dele. E o capítulo de número 2, olha só o que fala aqui, capítulo de número 2, no seu versículo de número 42, 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que busca, uma igreja que persevera em guardar as ordenanças das Santas Escrituras, que vive debaixo do temor do Senhor, na comunhão, no partir do pão, nas orações, busca, oração. 43 fala assim, em cada alma havia temor. Temor, meu irmãos. Você vê que na leitura que nós fizemos ali do livro de Neemias, ele fala justamente isso, sobre o Deus ao qual temos que ter temor. Devemos reverenciá-lo, mas devemos temê-lo também porque ele é um Deus todo-poderoso, ele é um Deus de justiça. E nós temos que temer ao Senhor. Melhor, temer ao Senhor é o princípio de sabedoria. E fala aqui, que em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam ali juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comendo juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam de ser salvos. Irmãos, isso daqui é a prova de uma igreja que está viva, de uma igreja avivada. E o fruto de uma igreja avivada é isso daí, Uma igreja avivada, ela persevera na doutrina. Aqui fala sobre a doutrina dos apóstolos, mas é todos os ensinamentos que Cristo Jesus
ensinou para os seus apóstolos, e eles, por consecutivo, obedecendo ali as suas orientações. Então ali é a doutrina de Cristo Jesus para com a vida dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, porque eles viviam aquilo dali. Perseverando unânimes em oração, em comunhão. E na Bíblia Sagrada fala aqui que no capítulo 3, fala sobre algo muito, mas muito interessante. Fala aqui, sobre a cura de um coxo. Isso daí é fruto de um verdadeiro avivamento, porque onde há avivamento há milagres. No capítulo 2 fala que no discurso de Pedro, quase 3 mil almas ali se converteram a Jesus. Então, quando a igreja está avivada, existem sinais de maravilhas, a salvação de almas. Deus está ali. Eis aí um verdadeiro avivamento. Avivamento é trazer de volta à vida aquilo que estava morto. Bom, até este exato momento eu estava falando, na verdade, de um avivamento vivido por um grande grupo de pessoas. Mas se a gente for olhar bem, o avivamento ele sempre nasce no coração de uma pessoa. E aquela pessoa movida pelo poder do Espírito Santo, movida pelo poder de Deus, ela tem sede de anunciar a palavra do Senhor. Ela tem sede de busca. E aquele fogo, ele é repartido para outra pessoa que se comove, que dá lugar também à operação do Espírito Santo. E aquele negócio, meu amado, o fogo pega aqui, o fogo pega ali, quando você vai ver, todos estão tomados pelo poder, pelo temor ao Senhor. E nesta oportunidade eu quero te fazer a seguinte pergunta: como é que está o seu coração? Em seu coração emana esta sede de viver um verdadeiro avivamento da parte de Deus em sua vida? Tenho certeza que muitas pessoas nesses últimos dias têm vivido incomodado com tudo aquilo que tem acontecido, e em seu coração uma tristeza, assim como aconteceu com a vida de Neemias, tem se entristecido com tudo aquilo que você tem olhado. Pois você tem olhado as coisas e julgado à luz da palavra e tem visto que não está certo. Vontade de chorar de uma forma instantânea tem vindo, uma tristeza, uma amargura. Tenha certeza que é o próprio Espírito Santo de Deus compartilhando os sentimentos dele para com você, te tornando sensível àquilo que está acontecendo nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Mas também esse sentimento que o próprio Espírito Santo te faz você sentir é um chamado. É um chamado dele para você abrir o seu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. O chamado dele para que você venha viver, ser um precursor deste avivamento. Então, peço a você, abre o seu coração para esta obra maravilhosa. Se Deus está tocando no seu coração, porque Ele quer te usar. Então, não extinguais o Espírito Santo do Senhor. Não tape os seus ouvidos para a voz do Espírito Santo. Seja usado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você sentir novamente essa tristeza, ao ver tudo o que está acontecendo, faça igual Neemias. Chegue em sua casa, no seu quarto, busque a presença do Senhor Deus. Confesse Ele os teus pecados. Coloque diante dele tudo aquilo que está acontecendo. Senhor, olha só o que tua igreja está passando.
e coloque em seu coração um propósito de busca, um propósito de jejum, de leitura da palavra do Senhor, um propósito de pregação do Evangelho. E tenha certeza que os frutos de um verdadeiro avivamento está, aleluia, sendo manifestado em seu coração. Tenha certeza, lutas virão, dificuldades virão, muitas pessoas poderão até se levantar contra a sua vida, e é notório que isso aconteça. Mas saiba que o Senhor Deus está com as mãos dele levantadas sobre a vida destes, sobre a vida do seu povo. E naquele grande dia, todavia, você irá receber o seu galardão. Então, deixe-se ser usado pelo Senhor. Seja uma potência na mão do Senhor. Seja um soldado valente nas mãos do Senhor. Lembre-se daquela palavra que o Senhor disse: quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu amado, minha amada, jovem, seja usado pelo Senhor nesses últimos dias. Seja usado. Não se omite, mas abra o teu coração para viver uma grande obra na presença do Senhor. Fique debaixo dessa palavra e que Deus nos abençoe nesta grande missão nestes últimos dias.